Olá, pessoal! Estamos aqui de volta com o nosso podcast Inspiração, agora com a série Inspiradores. Cada vez está mais empolgante esse programa aqui. E hoje a gente vai começar essa série com uma história fantástica. E para vocês, aqui direto do Terra Cine Filmes Estúdio, nós estamos recebendo aqui um casal maravilhoso, Lídia e Renan. Sejam bem-vindos, Lídia e Renan, ao nosso podcast Inspiração. Olá, Dê. Estamos aqui, né? À disposição. Ok. Muito bom, obrigado. Muito bom estar aqui. Esse sotaque, daqui a pouco você vai falar de onde é. Mas antes de eu começar perguntando, fazendo as perguntas a vocês aí, eu vou pedir para quem está nos assistindo curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Tá bom, pessoal? Ajuda a gente aí. Lídia, Renan, é uma honra, uma satisfação recebê-los, porque além de eu ter um carinho enorme por vocês, vocês têm uma história fantástica de vida. E o que a gente quer passar aqui hoje, um pouquinho, é de tudo isso que aconteceu na vida de vocês. Por isso que eu peço aí para vocês relaxarem, fincarem e contar aquilo que tiver no coração de vocês. É bem tranquilo e vocês só vão falar a história de vocês. Sim. E para falar a história, eu queria saber quem é Renan e quem é Lídia. Pode começar. Primeiro as damas. Vamos lá. Lídia hoje... Lídia tem muitas fases, né? Então, assim... Hoje eu sou a esposa do Renan, né? Uhum. A mãe do Matheus e da Liz. E também a empreendedora da Adel, né? Hoje essa é a nossa nova fase, né? Legal. É o nosso momento. Esse sotaque de onde que é, Lídia? Natal. Natal. Daqui a pouco você vai contar essa história pra mim, tá? Porque a gente tá aqui nos estúdios aqui em São Paulo. E o Renan? Sim, me Fala chamo um pouquinho Renan. de você, Renan. Sou publicitário. Uhum. Morei em Natal 10 anos. Você saiu de São Paulo e foi pra lá, é isso? Saímos de Já São vou Paulo, dando um fomos spoiler morar em aqui. Natal. Foi lá que eu conheci a Lídia. Uhum. E foi ali que começou a nossa história. Ali que começou a história. Então conta pra Exatamente. mim, quem que vai contar? Eu acho- As mulheres é melhor pra contar isso, Acho porque que homem ela fala- erra a data, erra É o isso. local. Como foi essa história, Lídia, de você conhecer o Renan? Onde foi isso? Nós trabalhávamos numa agência de publicidade lá em Natal, os dois publicitários, né? Aham. Em 2009, né? Nos conhecemos e começamos a namorar logo, assim, pouco tempo, né? Começamos a namorar. Já vai fazer 25 anos, hein? Eu tava fazendo uma conta aqui, né? Verdade. Quase. Aí, depois de 3 anos de namoro, né? Nós tivemos a bênção, né? Que eu acabei, não foi planejado, mas não foi programado, mas era aquela coisa meio que esperado, né? Eu engravidei e nos casamos. Legal. Isso. Eu fiz conta errada aqui, não é 25, não, é 15. 2009, 10. Isso. É 15 anos. Ó, tô querendo aumentar a idade de vocês. E... Eu achei que você Foi estava amor brincando, Dê, Não. zoando com a minha cara. Nós vamos chegar lá. Foi amor à primeira vista? Ele? O que você acha? Olha, e pior que foi. É? Foi. E aí, a hora que Eu fui... Ela era loira ou morena, Renan? Na época você tava loira, né? Eu acho que eu tava Acho que tava morena, lá. amor. Pra você ver como é melhor ela falar, né? Aí você viu a moreninha. Isso. Na verdade, eu fui numa entrevista de trabalho. Aham. E aí, assim que eu tava na recepção, ela abriu a porta. Ah, é? Aí já deu aquele Aí- disparo no coração, né? E alguma coisa tinha ali, né? Uhum. E depois de um tempo, a gente começou realmente a namorar. Que legal. Legal. É interessante quando a gente conta uma história e conta do início, pra gente saber, né? Sim. O que aconteceu, como que foi. E dessa história, dessa paixão, vamos dizer assim, né, Renan? Se tornou amor. E aí veio o Matheus, né? Isso. Sim. E vocês estavam trabalhando na agência, morando lá em Natal, né? E como Sim. fala aí um pouquinho. Estávamos trabalhando, né? Trabalhávamos há 3 anos, né? Quando eu engravidei. Aí nós tivemos o Matheus. E ele, com 3 anos,
eu já não estava mais lá na agência, né? Na verdade, esse foi um momento que tava meio a economia estava em crise, né? Acho que foi a crise da Dilma, em 2014. E aí eu fui demitida, né, nessa fase. Só que eu naquela época era produção. E eu me dava muito bem com os fornecedores. E um dos fornecedores me chamou, não fiquei, graças a Deus, pouquíssimo tempo fora do mercado, nem um mês. Comecei a trabalhar lá como atendimento, que era uma coisa que eu desejava muito no mercado. E aí, eu estava fora, Renan estava fora da agência. E quando o Matheus estava ali com 3 anos... Calma lá, peraí, calma. Não vamos antecipar, não. Lídia, então vocês estavam... Nessa época, vocês já tinham saído da agência, né? Vocês estavam em outro trabalho. Porém, pelo que eu percebo, vocês estavam muito bem financeiramente, né? Vocês estavam vivendo um dos melhores momentos ali de novo casal, novos negócios, né? Uma nova empresa, ganhando muito bem, né? Sim. É verdade que o Passarinho falou que nessa época você ganhava até mais que o Renan, é verdade? É verdade. Ganhava muito, Renan? Ganhava bem. A gente acha, né, que está no momento perfeito, né? Que eu estava com um salário bem confortável, né? E para a realidade também de Natal, a gente estava muito bem, né? E eu estava ganhando mais que Renan, não era muito mais, mas ganhava mais que ele. Como que era a vida lá? Todo dia praia? Porque vocês moravam perto da praia, não é isso? Sim, 5 minutos da praia. Nosso apartamento era bem próximo, mas 5 minutos a pé, né? Porque de carro era 2. De carro é menos. E aí todo dia praia ou não? Não, só final de semana mesmo, né? Sim. Todo dia era trabalho. Eu sempre gostei muito de trabalhar. E aí eu era focada, era muito cobrada por isso, né? Assim, cobrada em relação ao casamento, né? Porque meu marido fala que eu gosto muito de trabalhar. E aí foi um momento realmente que eu estava muito bem, né? Bem realizada profissionalmente falando. E familiar também, né? Vocês estavam ali Sim, com uma nova apartamento família, pequeno. Tínhamos acabado o Matheus de mudar. tinha quanto? 3 anos nessa época? O Matheus tinha 3 anos. A gente estava com o nosso apartamento. Então, assim, construindo tudo certinho, né? Você com o seu carro, com o seu apartamento, com o seu trabalho tudo fluindo muito bem, né? Exato. Ele também estava muito bem no trabalho dele. E aí aconteceu algo importante, né? Naquele momento. O dia que você foi pra praia, é isso? Conta pra gente. Dia 7 de setembro de 2017. Na véspera do feriado, né? A gente gostava muito de sair. Então, a gente saiu nessa véspera do feriado, no dia 6. Matheus acabou dormindo na casa da minha mãe. E quando foi pela manhã, ela ligou, né? E falou assim... Lídia, o Matheus, ele tá com 11 manchas roxas no corpo. Acho melhor levar ele no hospital. E você não quer associar nenhuma doença mais séria. Você não... É uma coisa que eu acho que você cria um bloqueio, que naquela hora eu tava de biquíni. Eu falei assim, não, eu vou levar ele no hospital. Aí Renan ia surfar, e ele surfava e ele passava horas no mar. Isso me incomodava bastante. Porque ele esquecia do mundo, né? Depois a gente trata isso direto com o Renan, né, Renan? Exato. E aí ele foi surfar e eu peguei o carro, fui pegar o Matheus. E eu acabei indo pro hospital com minha irmã e uma tia que estava lá, nos visitando na época. Quando eu cheguei no hospital, passei logo em consulta. E a médica pediu o exame de sangue. E a gente ficou naquela expectativa, esperando, né? E passavam-se horas e o exame não saía. Passou um tempo, tinha coagulado. Até então, eu não sabia o que era. Você acredita que tenha alergia, sido a coisa? Que tinha coagulado mesmo. E quando a médica trouxe a notícia, ela nos chamou e ela falou assim... Renan já estava lá junto? Já tinha encontrado eles no hospital. Já tinha encontrado. E ela falou assim, mãezinha, ela usou até esse termo, era uma senhora a médica era uma senhora, não era uma médica jovem. E ela falou assim, mãezinha, ele tá provavelmente com a suspeita de leucemia, né? A leucometria estava muito alta, eu não consegui
mencionar agora quanto, eu acabei, acho que foi 67 mil, se eu não me engano. Eu acho que era 67 mil. E a leucometria para uma criança é no máximo 13 mil. E nesse mesmo momento, ele vai internar e vai para o UTI. Assim. Nunca tinha acontecido nada. Não, de repente apareceu uma mancha e aí o diagnóstico veio já direto. Direto, assim, eles não podem fechar, né? Só com o exame, ia fazer o exame na medula, né? Que eles fazem lá a coleta para fazer a contagem, né? E quando ele já foi para UTI, e nessa hora o chão se abre. Assim, aí já você teve aquele impacto da notícia. Ali começa um luto, na verdade. Exato. Assim. O chão se abriu, a gente não consegue... Eu não consigo nem dimensionar, né, o sentimento. E foi na porta, eu lembro assim, que eu entrei... Natal é uma cidade mais precária em hospital, então, assim, na porta do hospital lá, que era Promato na época, ele não podia ficar lá, que ele teria que se tratar em outro hospital. Na porta da UTI, eu ajoelhei ali e orei a Deus. Eu pedi a cura do meu filho. E eu tenho certeza que ele foi curado naquele dia. Assim, eu tenho certeza que, antes de tudo, aquela oração o curou. Você já conhecia Deus naquela época? Você tinha relacionamento com Deus? Ou naquele momento você, naquela notícia, foi buscar a resposta em Deus? Eu nasci em lar cristão, né? Os meus pais, eles são evangélicos. Eu frequentei um tempo a igreja, mas não me encontrei espiritualmente na igreja deles. Eu até cheguei aí numa igreja católica nesse último período, né? Que quando eu descobri, eu ia na igreja católica, não me completava também. Eu gostava um pouco da palavra, mas tinha coisas que não me completava, até pela minha base cristã evangélica. Então, tinha coisas que estavam meio que em desacordo com a Bíblia ali. Mas independente da religião, né, Lídia? Porque eu costumo dizer muito aqui, que a religião, ela te afasta de Deus. Sim. Ela não te aproxima. Porque cada igreja, ela vai tratar um assunto de uma forma. A minha pergunta é, o seu relacionamento, você conversava com ele diariamente, você pensava nele, ou naquele momento que você falou, opa, existe um Deus e eu preciso buscar a resposta nele? Não, Deus, ele sempre esteve presente na minha vida. Tá. Eu acho que... mas eu precisava desse encontro. Ele era necessário. E assim, eu falo que o meu encontro com Deus, ele não foi em igreja, foi justamente o que você falou. Nesse momento. Foi nesse momento. Foi nesse momento que Deus mudou a minha vida. Virou a chave. E o Renan como pai, como se sentiu nesse momento, Renan? Pra mim foi muito terrível, assim, realmente eu fiquei sem chão, não tinha sentimento pior naquele momento. Para qual dos dois foi uma situação pior, pro pai ou pra mãe? Quem que sentiu o baque ali? Ainda porque a gente sabe que mãe é a mãe, né? Sempre tá ali. Mas você, Renan, como pai, o seu filho ali, a sua esposa, como foi a sua... Pra mim foi muito difícil porque eu tinha perdido a minha mãe por um câncer também de mama. Então, quando veio de novo essa notícia... E é recente, Renan? Não era... Era relativamente, uns 3 anos. Ainda você tava naquela Isso, ainda tava numa... Então foi muito difícil ter que reencontrar essa palavra de novo na minha vida. E realmente eu também não tinha um relacionamento com Deus. Era simplesmente, eu não acreditava ou acreditava pouco, né? E realmente ali você fica sem chão nenhum, né? E foi ali que eu acho que Deus começou já a trabalhar, né? Sim. Ele já começou a fazer o planejamento dele. Legal. E aí vocês receberam mesmo a confirmação, né? Naquele dia? Isso. Naquele dia mesmo? Na verdade, a gente passou essa noite lá no hospital. Foi tudo muito rápido, porque eu acho que Deus, ele colocou muito, assim, haja. Né? Que eu acho que é muito importante isso. Assim, a gente tá atento à palavra de Deus e não só esperar. Exato. E... nesse agir, a gente já foi atrás, que no outro dia, era feriado, 7 de setembro, então no outro dia, que era uma sexta-feira, foi uma emenda, né?
Na sexta-feira, o médico... Só tinha um hospital oncológico lá em Natal. infantil, em Natal. E esse hospital ele era público. Ele é público, na verdade. E aí eu estava no hospital particular, só que a gente teria que ser encaminhado para esse hospital. Eu corri, tive que pagar a ambulância particular, porque eu não quis esperar o trâmite. E a gente foi levar o Matheus para lá, para essa consulta. Na verdade, assim, já para avaliar. Fez os exames e ia confirmar, assim, já estava confirmado, né? Mas era só o protocolo de começar a quantificar a questão de células realmente cancerígenas no sangue. E nessa consulta, que foi, assim, mais um passo para a gente de agir, né? Quando a gente estava... Uma coisa que eu admiro muito em Renan, né? Que ele é uma pessoa que, quando está dentro do problema, ele age rápido, ele pesquisa rápido, ele sempre busca estudar. Ele tinha aquele perfil que eu acho que ele absorveu de Natal, da praia, da malemolência, do surf. Ele entrava no mar e esquecia, como eu falei, mas nas horas que precisa ser enérgico, ele foi enérgico. E quando ele já foi articulando para ver como é que seria o tratamento do Matheus. E na consulta que a gente teve, que é mais um agir de Deus, o médico que recebeu a gente, Renan perguntou para o médico, né? Tem diferença do tratamento aqui e no GRAAC? Eu acho que é até melhor ele falar um pouco dessa parte. Foi quando, na sala com o médico, eu perguntei para ele se realmente tinha uma diferença de tratamento, se ele ser tratado em Natal ou ser tratado em São Paulo. E o médico tinha feito residência no GRAAC aqui em São Paulo. Então foi aí que a gente já começou a entender o agir de Deus, né? Que não existe coincidência. Não existe coincidência. E foi ali que ele falou, olha, tem uma diferença. Você consegue ir para lá? Isso no sábado, né? Na sexta. Na sexta-feira. Na sexta-feira. E ele disse assim, tem um trâmite que a gente pode fazer para você ter uma ajuda financeira, só que isso é mais demorado e eu não tenho certeza que você vai conseguir, ou você se manter lá. E aí eu não tive dúvidas. Eu falei, então a gente vai para São Paulo. O meu irmão mais velho, o Alexandre, ele mora aqui. Eu liguei para ele, expliquei a situação, a gente chorou no telefone ali, porque a gente estava passando por aquele luto ainda da minha mãe, né? E ele falou, só vem pra cá, a gente vai se virar. E aí foi aí que a nossa vida... Vocês tiveram... Não, quando Pessoal, desculpa aí, mas assim, já tinha que ter colocado aqui no começo da legenda assim, guarda o lencinho, né? Prepara pro lencinho. E vocês tiveram que virar as costas para Natal e vir para São Paulo sem nada, né? Quando ele olhou para mim e perguntou assim, vamos para São Paulo? Que até então isso era uma realidade bem distante. E eu nem pensei, eu falei sim, né? E a gente esteve aqui em 3 dias. Eu não comentei aqui, mas eu fui pro hospital de biquíni, né? Lá, né? Lá, quando eu fui pro hospital lá, eu tava indo pra praia de biquíni. E assim, eu saí praticamente com a mala, com a roupa do corpo para vir pra cá, pra São Paulo. Em 3 dias, na segunda-feira, a gente veio pra cá. Compramos as passagens correndo. E aí, assim, né, Lídia? Você veio e para acompanhar teu filho, você parece que ficava na sala de fora do hospital. Como que foi isso? Não. Você teve que ficar lá direto? Sim. Explica pra gente como que foi assim esse processo, que chegamos em São Paulo, a gente nem tinha certeza que ele teria uma vaga para ser atendido. Então a gente já saiu do aeroporto e já foi direto pro GRAAC. Sim. E assim que a gente chegou lá, eles nos acolheram e eles explicaram que se você chegar aqui, você vai ser atendido. E não importa de onde você vier. Então, lá eles têm atendimento de pessoas da Amazônia, pessoas até da América do Sul, Chile. Então, lá é um lugar que vai acolher, não importa.
E aí, quando realmente Matheus já foi internado, Sim, ele já entrou, já internou. ela ficou. Ela nem saiu mais. Eu entrei lá, foram 30 dias que ele passou exatos, assim. E você viveu esses 30 dias lá no 30 hospital? 30 dias dentro do hospital. Uhum. Assim, você vê a cor do céu, né? Uhum. Eu não conseguia sair. Na verdade, assim, o tratamento inteiro ele foi muito intenso. Uhum. Muito intenso. Eu praticamente morava no hospital. E eu acho que para Renan vai mais doloroso porque ele tinha que sair, não podia ficar, tinha que voltar. Uhum. E isso aí aconteceu assim, né? Além da doença, né? Vocês estavam sem tudo. nada, né? Sim. Sem ganhos, toda uma incerteza, né? E sem norte algum. E como foi esse processo? Esse tratamento de um mês, ele já te deu algum parecer que ia melhorar ou continuava na incerteza, Lídia? Foi só o começo, né? Só o começo. Deus, ele é tão bom que, assim, tudo já é planejado, né? Já tá tudo nas mãos dele. Então, quando eu saí que eu falo assim, lá atrás, se for olhar, eu saí da 2A, eu fui para a empresa de sinalização. Renan, ele saiu para trabalhar no marketing do hotel. Uhum. Só que ele trabalhava home office. Uhum. Então, ele conseguiu vir para cá. Ainda Naquela época não era moda, né? Home office hoje já é comum, né? Já é mais comum. E aí ele conseguiu vir para cá e manter esse trabalho. Eu tive que largar, né? No primeiro mês eu tive férias. Padrão de vida pela metade. Sim, não. Assim, é Deus multiplicando, né? Porque você viver em uma cidade que o custo de vida é bem mais alto, com menos da metade, e você perceber que não faltou nada. Uhum. Assim, a única coisa que a gente precisou cortar de gasto, né, nosso, foi o plano de saúde. Porque não dava ainda para manter. E o meu que nós tínhamos lá, não cobria aqui em São Paulo. Teve outra coisa que cortou também. O surf do Renan também. Não, aí total. E quanto tempo demorou o processo de tratamento, o tratamento em si foram 2 anos e meio. Uhum. Mas uma coisa que eu queria frisar aqui é que aí volta, também linka com a história da gente vir para cá e os planos de Deus. Matheus, ele teve alergia na 11ª dose da asparaginase, que é uma quimioterapia. A base do tratamento contra a leucemia é essa quimio. Uhum. Ela, que mata mesmo a doença. E na 11ª dose, ele teve essa reação de alergia e aconteceu o pior momento. Eu acho que ele foi pior do que eu descobri. Sério? Porque quando a gente descobriu a doença, o câncer, ele tem uma sombra e ele abre o chão quando você descobre. Tem o luto, eu não comentei aqui no começo, mas é um luto que você vive. Você não consegue fazer nada. Eu não conseguia ouvir um rádio, eu não conseguia ouvir uma música, eu não conseguia falar com as pessoas. Você não consegue comer. Então, mas esse não foi o pior momento ainda, né? Tinha um pouco mais para testar, assim, nosso coração, nossa fé. E quando ele teve essa alergia, ele teve sepse, que eu não conhecia essa palavra. E quando ele teve a sepse e a tiflite junto, que são 2 situações muito avassaladoras dentro do hospital, que realmente o seu filho corre risco de vida. Né? Ou corre o risco de morte, como ele fala hoje. Quando eu descobri a doença, existia o medo e o peso pra gente, mas os médicos, eles sempre traziam uma palavra de esperança de que a leucemia é o câncer infantil mais comum, é o maior índice de cura. Então, assim, as chances são altíssimas. Fique tranquila, seu filho vai ficar bem. Eles até falavam, assim, que o próprio hospital que ia receber a gente lá
teria um tratamento que funcionaria, né? Que ele sairia curado. E nesse momento que ele teve essa alergia, eu buscava uma palavra da médica, queria saber o que estava acontecendo. E a médica chegou para mim e falou assim: mãe, eu não tenho o que lhe dizer. É Deus. Quando ela falou isso, assim que você vê, você fala assim... na verdade, desculpa, ela não falou é Deus. Ela falou assim, é seu filho. E aí, eu falei assim, não é meu filho. É Deus. E foi Deus. Foram momentos assim, que você foi pra UTI sem perspectiva humana, né? Era uma briga para subir a pressão. Quando você via ali 6x3, você ficava desesperada, querendo que a medicação funcionasse. E, graças a Deus, você me perguntar, qualquer momento assim, as minhas amigas, elas sempre falavam muito. A gente tinha um grupo de amigas que estavam em oração também por a gente. Falaram assim, eu admiro a sua força. Eu não tenho força nenhuma. Você pode ter certeza que foi Deus segurando a nossa mão ali. Exato. Complementando a fala da Lídia, esse momento que ele teve essa sepse, que é uma inflamação generalizada, o corpo entra em colapso, né? Uhum. E realmente é um risco altíssimo de vida. Então, foi um momento que ele foi para a UTI. E nessa fase do tratamento, estava sendo muito difícil, exatamente pela dificuldade desse medicamento. Que ele teve uma alergia e que teria mais 2 alternativas no mundo, 2 remédios no mundo que ele poderia usar. Se nenhum desses 2 remédios não dessem para ele, não tinha na medicina um ou outro, né? Esse momento foi bem difícil para nós, assim, esse momento da UTI foi... Ele chegou a passar 10 dias ele não podia se alimentar. Uhum. Por conta da tiflite, que já foi o reflexo já da sepse também. É uma inflamação que então, você imagina, não 10 pode ter dias, alimento no estômago. Uma criança que estava tomando corticoide, que dá uma fome absurda, ele não podia comer nada, ele não podia ingerir água. Uhum. Então, para uma mãe ver o seu filho pedindo comida, pedindo água durante 10 dias. Às vezes você fala assim, eu estou esperando fazer um exame de sangue do seu filho. Ele fica até às 10 esperando lá, ele fica reclamando que está com fome. Você imaginar 10 dias esse peso, né? Uhum. Parece pouco, entre aspas, mas pra gente que é mãe... massacra. Não, é terrível, é terrível. E aí que quando ele falou da questão da químio, é que você vai e olha para trás e vê o agir de Deus. Uhum. Se Mateus ele tivesse lá em Natal, ele não teria essas 2 outras possibilidades. Tá. Então o GRAC assim foi uma providência muito importante, né? Eles fazem um papel muito importante para essas pessoas, para as crianças, né? Muito a importante. gente abraça muito a causa e também o trabalho deles. Uhum. Lá é misto, né? É particular e público. Uhum. E eles fazem um trabalho muito sério. Para você ter ideia, a última químio a primeira acho que foi em torno de R$100 mil. Se você for contar aí, tipo, há 4 anos atrás, já era uma quantia bem significativa. Uhum. A gente não entrou em detalhe ainda, né? Mas essa que foi em torno de R$100 mil, na época, ele também teve alergia. Demorou um tempo. Foram 2 anos e meio de muitas emoções. Muitas emoções. E que bom que vencemos, né? Eu tive o prazer de conhecer vocês já na época boa, quando o Mateus estava no final do tratamento, não foi isso? Sim. E ainda não tinha, quando eu conheci vocês, ainda não tinha saído o laudo de cura, né? Você ainda estava ansiosa, estava esperando e tal. E aí, levando um pouquinho para a parte agora do empreendedorismo de vocês, eu sempre fui fã de vocês porque sempre eu via você fazendo alguma coisa. Um dia que chamou muita atenção, Lídia, é aquele dia que você estava na feira ainda vendendo aquelas
cheirinho, não é como cheirinho que era pro ambiente. Aromatizador. Aromatizador. É isso. Meu, pessoal, vocês não acreditam. Eu vou na feira perto de casa, aí eu vejo uma moça com uma bancadinha na feira e com aqueles aromatizadores vendendo ali. Eu falei, nossa, que mulher guerreira, que fantástica, né? Ali você ganhou meu coração, Lídia, porque ali eu falei, ela é uma mulher de força. O Renan, então, nem se fala, né? Ele sempre mais caladão e tal, mas você já disse aqui, né? Esse esposo, homem maravilhoso que você tem do teu lado, que no momento mais importante ele pôde te socorrer, né? Sim, na verdade eu sempre admiro muito o homem que ele é, porque tanto nesse momento, né, que da descoberta da doença do Matheus, quanto durante todo o tratamento, foi Deus, eu e ele, assim, Exato. somos a relação ficou muito mais forte, muito próxima e assim uma pessoa de muita força, de muita garra. E vem o pós, aí você já meio que adiantando os passos, quando a gente estabeleceu mesmo a empresa também. Calma. Ele foi um grande homem. Antes de falar da empresa, vamos fechar aqui a história do Matheus, porque se falar tem muita história. Mas o legal é que o Matheus foi até garoto propaganda do GRAAC, né? Pela cura lá. Eu vi alguns vídeos, algumas fotos, não foi isso? E a história dele, dentre tantas histórias realmente inspiradoras dentro do GRAAC, o pessoal gostava muito dele por conta disso, né? De tanto que a gente conseguiu superar. Ele saiu da sepse, teve essa outra alergia, conseguimos outra quimioterapia, que foi o preço de um apartamento essa última. E você vê, assim, o agir de Deus em tudo. Então, assim, ele é o nosso maior gás. Quando você olha e vê assim, problema não é trânsito, problema não é falta de dinheiro, problema não é a briga que você tem, às vezes, com a sua esposa, com um amigo, com até o próprio sócio. Isso não é problema, né? Eu falo que se alguém estiver reclamando da vida por algum motivo tão fútil, entra lá no GRAAC. Porque, assim, eu mesmo, no meu momento de tratamento, isso foi uma coisa que foi um exercício para mim. Eu era uma pessoa, não comentei aqui, né? Mas eu era extremamente arrogante, uma pessoa muito difícil. Vaidosa. Eu costumava dizer assim, que eu não sou chata, eu sou insuportável, né? E até ele conheceu o meu pior e me amou, então... Olha, ponto pra você. Isso é muito bom. Então, ó, pela primeira vez eu vou fazer uma coisa aqui que nós nunca fizemos, tá? Vamos celebrar a vitória do Matheus, agradecer ao GRAAC, agradecer a Deus com uma salva de palmas. Podemos? Sim. Então, já passando essa história, aí a gente já vai para a história dessa empresa aqui, ó. A Del, que nasceu dos aromatizadores de ambiente, ou não? Nem tinha nome naquela época. Mais ou menos. Me conta aí como foi. A gente começou a fazer... Começamos com os home sprays, né? Os aromatizadores. Mas, já paralelo, a gente começou com 4 fragrâncias. Né? E fomos aí escalando, vendo a aceitação. Posso mostrar aqui, por favor? Pode. Essa bolsinha tava aquele dia, não, né? Essa bolsinha aqui eu vendia... Essa bolsinha foi pra feira. Essa bolsinha foi pra feira. Foi. Ela batia de porta em porta pro pessoal comprar. Como a feira era só na sexta-feira, e a gente tem que trabalhar todo dia, né? Eu parava o meu carro aqui nas ruas próximas... E com a bolsa cheia de perfume, saia para vender. Ó, pessoal, tá vendo essa bolsa aqui, ó? A gente tá vendendo, tá? Cópias dela. Quem quiser ser um empreendedor de sucesso, pode procurar aqui. Ela foi minha grande companheira, né? Pra gente começar realmente a funcionar. Pegava metrô, visitava as pessoas. Ô, bolsinha, vou deixar com aqui ela. até do meu lado aqui pra ver se... E começou isso, vendendo de porta em porta na feira? Começamos de porta em porta na feira. E um grande divisor pra gente, assim, na verdade, até então, nessa época, eu era sozinha. Renan, ele continuava trabalhando com os freelas dele, né, na parte do marketing. E
Que, por sinal, é um excelente publicitário. Já Sim. fiz trabalho com o Obrigado. Renan e Obrigado. excelente. É o Ministério das Boas Novas, de Empresários e Empreendedores. Para mim, ali foi uma grande porta. Uhum. Lá eu conheci uma pessoa que tinha um grupo de artesãos e eu entrei nesse grupo. Só para a gente situar o pessoal que está nos assistindo, vocês começaram, dentro de uma comunidade cristã, a ajudar no Ministério de Empresários. Sim. É um projeto onde acontecem eventos para empresários, empreendedores, trazendo, né, informações, experiências, e foi ali que vocês começaram. E dentro desse projeto, desse evento, desse trabalho, você conheceu uma pessoa, é isso? Sim, conheci essa pessoa e eu comecei a acompanhar o trabalho dele. E nisso eu fui participar de uma feira. Uhum. Nessa feira eu conheci outra pessoa e as portas vão se abrindo, Certo. né? Então foi quando a gente começou na Praça Benito Calixto. E lá estabelecemos nosso primeiro ponto comercial. Você me falou do nome, né, da Adel. Já tínhamos o nome Adel. Quem nomeou foi Renan. E aí ele vai falar um pouquinho dessa parte. A minha mãe sempre teve o sonho, ela era farmacêutica, formada na USP, e o sonho dela sempre era abrir uma empresa de cosméticos. Uhum. E ela, quando eu era criança, ela me levou numa dessas lojas que vende as embalagens, aqueles galpões que vendem as coisas, né? E quando a gente estava no meio ali sem saber o que fazer na vida, me lembrei. E eu falei, por que a gente não tenta, né? Por que a gente não tenta ir por esse lado? Vamos fazer alguma coisa desse tipo. E foi aí que a Adel nasceu, que é Leda, o nome da minha mãe. Então, ao contrário, ficou Adel. E foi daí que nasceu a Adel. E essa guerreira aqui saiu de porta em porta com um sonho, né? Sim. E hoje a Adel já é um sucesso, né? Tem e-commerce, fala um pouquinho da empresa. Tem até fragrância própria que fala? Como sim, que fala? Projeto autoral. É um projeto autoral. Foi Pra muito você. fácil. Foi muito fácil se apaixonar assim por esse projeto e esse sonho do Renan. Porque ele fala assim, ô, guerreira, mas eu comecei a ir trabalhando e estudando sobre os perfumes e cada vez mais a gente colocava o nosso coração ali, né? E uma coisa que eu sempre amei é estar com pessoas. Eu me isolei muito naquele processo de tratamento do Matheus. Eu trabalhava como atendimento antes e é justamente isso. Eu gosto muito de estar com pessoas. Então, nesse processo de sair atendendo pessoas e você conhecer pessoas, foi muito enriquecedor. Porque não foi só vender perfume. É você entender as pessoas e conseguir suprir a necessidade, o objetivo da pessoa em cada fragrância. Então, cada vez mais a gente foi aliando isso, né? Não só o perfume em si, mas cada fragrância é uma história. Porque as memórias olfativas também são as melhores memórias. Você consegue viajar para tanto lugares quanto em períodos diferentes. Você consegue vivenciar aquele momento através da fragrância. Ó, vou fazer um desafio para vocês dois, tá? Um dos perfumes futuros para vocês lançarem, como você disse que todo perfume tem uma história, não sei se algum perfume já tem a história de vocês, tem? Toda a história que você está contando ainda não. Então eu vou fazer um desafio aqui, ó. Aqui no programa, o nome do perfume chama-se Inspire, baseado na experiência de vocs. Tá aceito o desafio? Olha, hein? Aí a gente volta aqui para fazer o lançamento desse perfume. Perfeito. Sim. E hoje a empresa está muito bem, né? O Renan, outro ponto importante, né? O Renan largou a questão assim dos clientes dele para estar junto com você. Isso foi pandemia. Ó, seu fã. Isso, hein, com a pandemia, eu trabalhava para uma agência de surf trips, né? Aí todos os aeroportos fecharam. Então não tinha como eu prestar serviço para eles, né, de marketing, né? Não tinha mais o que ser vendido. Foi aí que eu olhei para ela e falei, Lídia, de novo, hein? Tamo junto. Mais uma vez, vamos. Tamo e aí junto. a gente se juntou e a gente criou o site da Adel.
É a cereja do bolo, Hoje, tá? graças a Deus, estamos com um galpão de logística que já faz todos os envios para os clientes. Falando em galpão de logística, vai ter a Maglog aí daqui a pouco, hein? Sim. Vamos fazer Estamos propaganda deles com ele aqui também. É verdade. Legal. Começamos montando tudo em casa. O apartamento era a logística. O apartamento era tudo, só que teve uma hora que faltou, graças a Deus, né? A gente fala, faltou braço. Então foi pra gente ir já indo pro finalzinho, né? A história de vocês com certeza nos inspira, por isso que vocês foram convidados aqui para essa nova temporada, Inspiradores. E temos muito que comemorar. E se a gente ficar contando a história aqui, a gente, né, daria para fazer uns 3 capítulos da história de vocês. Sim. O mais importante que eu vejo é essa questão da fé que vocês tiveram, mas em tudo eu vi essa união de vocês dois, como pessoas, como casais. Parabéns. Depois de tudo isso, veio a Liz, né? Sim. Recentemente, a Liz já fez 1 ano ou não? 9 meses. 9 meses. Veio a Liz para, que nem você falou, cereja do bolo, para dar essa alegria completa para essa família, né? Uma família abençoada, próspera. E aí, eu quero que você dê uma mensagem final e depois, Renan também, uma mensagem final. E talvez até para aqueles pais que estão passando por momentos tão difíceis também com seus filhos, né? Pessoas, né? Essa pandemia nos trouxe um prejuízo enorme assim para as nossas vidas, muitas perdas. Eu queria que vocês, olhando para aquela câmera ali, passar uma mensagem. Primeiro, assim, eu quero muito agradecer a Deus, e eu agradeço todos os dias pela vida dele, por ele estar conosco, né? Esse é o nosso maior presente, é o nosso maior gás. E para cada mãe, e dentro das nossas orações também, né? A gente sempre ora pelas crianças justamente que estão passando por esse tratamento. E para cada mãe, ela ter a certeza assim, que Deus está cuidando e está fazendo o melhor. Sempre. Por mais difícil que seja esse momento. O GRAAC é uma instituição que a gente acredita muito e tem uma relação de gratidão enorme. A nossa alegria hoje é que nós somos uma empresa investidora no GRAAC. E eu queria pedir permissão para convidar quem puder participar, quem puder abraçar a causa, doar qualquer valor para lá. Eles são extremamente idôneos. Então, assim, é um trabalho correto, você sabe o que está acontecendo. E para quem não está nesse momento de enfrentando uma doença, ou que seja câncer ou qualquer outro, mas que seja qualquer outra dificuldade, Deus, ele sempre está com você. O plano de Deus é muito maior e muito melhor do que a gente imagina, né? Eu nunca imaginei que eu fosse me mudar para São Paulo. Eu não imaginei que eu fosse construir junto com o meu marido uma empresa de perfumes. E Deus, ele nos abençoou com tudo isso. E ainda nos abençoou com a nossa filha, que é um bem extremamente precioso. Eu agradeço muito a Deus pela nossa família. E é isso, assim, eu peço Muito obrigado, Lídia. Muito obrigado. Renan, suas palavras? Quero agradecer a oportunidade de podermos contar um pouquinho mais da nossa história. O recado que eu posso deixar é: coloquem as preocupações em Deus, né? E deixe que Ele toma conta. Acredite no sonho, tenha uma fé inabalável, que as coisas vão acontecer. E é isso. Legal. Muito obrigado, Lê. Parabéns. Obrigada, Eu Lê. amo demais vocês. Vocês, para mim, são referências de pessoas de sucesso. Né? Lógico, as dificuldades sempre vêm. Sim. Talvez venham outras para frente, mas que bom que vocês superam juntos, enfrentam juntos, né? Enfrentam e superam juntos. E que tem essa experiência, cada dia, poder confiar nesse Deus maravilhoso que cuida de nós. Amém. Amém. Parabéns, obrigado por vocês terem vindo. A gente agradece essa oportunidade de compartilhar, né? Amém. Abençoar vidas. E se a gente quiser o Adel, onde vai? useadel.com.br. Legal. Isso. Tá? Tem algum voucher que a gente pode pôr aqui pro pessoal que está nos assistindo? Podemos pôr lá alguma coisa? Olha,
Pensa aí. pode o pessoal aí usar o cupom INSPIRA, 10% de desconto aí. Aê! Pessoal, assim a gente quer encerrar nosso episódio aqui dos Inspiradores. Uma história fantástica, assim, e tem mais coisa ainda que não foi possível contar aqui, mas já agradecer mais uma vez pela vida de vocês e celebrar com a vitória de vocês. Amém. Parabéns. Parabéns. Muito obrigado. Até mais, pessoal. Até o próximo episódio.